sejam bem-vindos ao canal da Amayur. Este é o podcast da Ayurveda Escolha uma Vida Saudável. No episódio anterior falámos sobre a pele, maioritariamente a pele da cara, que é o nosso cartão de visita. Hoje vamos falar sobre o corpo. Já percebemos que há vários fatores que devemos ter em atenção, de forma a mantermos o nosso equilíbrio, nomeadamente as nossas emoções e a nossa digestão. Agora, de que forma estas questões já abordadas também afetam a nossa constituição? Mais uma vez temos a terapeuta Patrícia Vaz, que nos vai ajudar relativamente a estas questões. Olá, Patrícia. Olá, Carolina. Olá a todos. Obrigada por estarem presentes em mais uma entrevista neste podcast. Então, Patrícia, focando agora mais na questão do corpo, também são aconselhados cuidados com a pele, certo? A pele do corpo não é descurada pelo Ayurveda, aliás, nas nossas recomendações diárias, a rotina matinal, é recomendada uma oleação diária, deve ser feita antes do banho. Vai promover a saúde geral da pele e fortalecer os tecidos. A Ayurveda também recomenda pessoas com constituição mais kapha. O que significa? Pessoas com uma constituição de corpo com maior tendência a acumular algum tecido adiposo, também com alguma tendência a alguma edema, a fazer uma esfoliação regular, que no Ayurveda chamamos de Udvartana, que é uma aplicação de pós de plantas em todo o corpo, exceto na cabeça, com pós que têm o efeito de secar, e têm uma ação também penetrante. Temos a forma muito conhecida do Ayurveda como Triphala, o Trikatu, o Tulsi e a cevada também podem ser úteis. Mas podem ver com o vosso terapeuta qual é a fórmula mais interessante para a sua constituição em particular. Tem o objetivo de promover a perda de tecido adiposo, além de dar brilho à pele. Focando agora nessa questão do tecido adiposo, a obesidade foi considerada pandemia mundial pela OMS. Como se manifesta o Ayurveda relativamente a esta condição? O Ayurveda já vem definido essa condição já mesmo nos textos antigos. É denominado de Meda Roga, em sânscrito, significa doença do tecido adiposo. Ou seja, é uma condição que é descrita que leva ao aumento de volume por esta acumulação. O peso certo para cada pessoa, como já aqui falámos um pouco noutras alturas, deve ser adequado de acordo com o seu dosha prakriti. O que é que isso significa? É a sua constituição original e não por tendências culturais. Então, a nossa estrutura física ideal depende deste nossa dosha prakriti. Então, se uma pessoa tem uma estrutura física de dosha kapha, então uma estrutura kapha ideal, ela não é uma estrutura extremamente magra. Kapha tem uma estrutura óssea que é mais consistente. Não é o que nós chamamos de aquela estrutura francina. Além disso, também tem uma tendência a um bom desenvolvimento muscular e também a facilidade em desenvolver alguma gordura corporal. Portanto, nunca pode ser aquela estrutura demasiado magra. Para além disso, tem alguma dificuldade também na perda de peso. Tem um metabolismo mais lento. Agora, isso não significa que um kapha tenha que ter necessariamente um excesso de peso. Porque isso já significaria um excesso, isso já significa um desequilíbrio. Exatamente. Mas apresenta por natureza uma estrutura que é mais densa. Vamos comparar então com uma estrutura vata. A estrutura vata ideal, ele tem dificuldade em reter gordura e massa corporal. Vata tem dificuldade a reter. Então é importante para um vata também promover que haja um suficiente tecido gorduroso. Para quê? Ele precisa desse tecido para que lhe dê algum suporte e mantenha a sua resistência. Resistência sobre as agressões diárias, sobre o desgaste da sua energia que ele perde com facilidade. Então isto
precisa disto para dar alguma retaguarda. Também a resistência contra as doenças. Hoje ainda temos um outro dosha, o Pitta, que não pode ficar esquecido. O Pitta tem por natureza uma estrutura mediana, natural, porém tem algum desenvolvimento muscular também. Portanto, aqui conseguimos perceber novamente, ou seja, que tentar uma magreza artificial não é saudável. No caso, por exemplo, de uma pessoa mais escafa, também, apesar de ter uma constituição mais corpulenta, ter atenção para que essa constituição também não passe para a obesidade, que também não é saudável. Portanto, há que manter o equilíbrio conforme a constituição de cada um. Exatamente. Qualquer extremo não é uma situação saudável. Qualquer extremo significa desequilíbrio. A tendência moderna de gordura zero não é aplicável, senão não pode existir. É importante haver alguma percentagem de gordura corporal. O tecido gorduroso tem a sua importância no nosso organismo. O problema é se ele se torna excessivo e, ainda pior que isso, de má qualidade. Procurarmos uma magreza que não é natural para a nossa constituição pode agravar principalmente vata, né? E, além disso, ainda originar-nos desordens emocionais. Porque o organismo fica mais seco, não é? Portanto, também faz falta aquela gordura saudável, aquela lubrificação, poderemos talvez dizer assim. E que fatores... desculpe, diga. Que isso cria-nos também resistência. Certo. Que fatores podemos apontar como principais causadores da obesidade? É assim, não podemos pôr de lado que existe alguma predisposição genética. Agora, esta predisposição genética não significa que é uma sentença e também não pode ser considerada uma desculpa, porque podemos procurar seguir um caminho que nos desvie desta tendência que possa ser algo natural nossa. Também uma das causas, grande causa, poderá ser a ingestão excessiva de alimentos. Eu faço uma ingestão superior à minha capacidade de que vou consumir, então eu vou criar reservas, sob a forma de gordura. Não interessa só também a quantidade excessiva de alimentos que eu faço, mas também o tipo de alimentos que maioritariamente eu ingiro. Não é? Se a minha ingestão de alimentos é maioritariamente alimentos que são de qualidade pesada, frios, ou seja, o caso de excesso de gorduras, óleos, ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, portanto, há aqui alguma qualidade de alimentos que a sua ingestão em excesso pode acontecer esta situação. Outra situação é a falta de exercício físico, também, porque a obesidade vai acabar por ser o desequilíbrio entre uma alta energia calórica, que vai ser fornecida pelas refeições diárias, e por outro lado, pela falta deste desgaste energético. Eu consumo mais do que eu consigo eliminar. Então, estas as minhas reservas. Mula. Exatamente. Há aqui um outro ponto que a Ayurveda chama aqui bastante a atenção, que é o fato de dormir excessivamente. E principalmente dormirmos durante o dia, as conhecidas cestas. Principalmente se o fizermos com frequência, pode criar alguma viciação a nível dos nossos canais relacionados com o tecido gorduroso. Outro fator tem a ver com fazermos as refeições muito frequentes. Podemos criar uma viciação do Agni. E aqui também entra um bocadinho aquilo que já tinha referido relativamente à digestão, não é? Portanto, termos uma boa digestão, um bom Agni, de forma a que haja uma boa nutrição dos tecidos. Portanto, aqui refeições muito frequentes também vai afetar o Agni. Precisamente. Se nós não tivermos um bom Agni, o alimento não é bem digerido e formar então toxicidade
está aquela tal sequência. O Agni, que não é nada mais, nada menos que a nossa capacidade de conversão de alimentos, os alimentos que nós ingerimos, em nutrientes úteis para a construção de tecidos. Portanto, daqui vem a construção de todos os nossos tecidos. Então, fazemos refeições antes que uma termine, podemos enfraquecer o Agni, diversos fatores. Normalmente, numa situação de obesidade, temos um Agni enfraquecido, e ainda por cima pode ser associado então a um baixo e lento metabolismo. Então, temos uma baixa absorção de nutrientes. Eu estou a ingerir alimentos, até posso ser em excesso, só que eu não estou a fazer uma boa absorção dos alimentos. Então, este mau funcionamento leva-me a uma pouca disponibilidade dos constituintes. Não estou a nutrir devidamente. Então, o que acontece? Eu não tenho nutrientes devidamente absorvidos, o meu organismo vai informar o meu cérebro que eu não estou a receber nutrientes. Então, eu continuo com a sensação que preciso de comer mais. Se eu não estou a receber nutrientes, o meu organismo vai me pedir está em falta, exatamente. Mais alimentos. Não é? Então, criamos um ciclo vicioso à minha vontade de comer. Então, como é que podemos perceber se estamos desviados do nosso padrão saudável? Há aqui um parâmetro que podemos seguir, uma tabela, vamos assim, através do índice de massa corporal. É uma conta que fazemos através do nosso peso em quilos, dividido pela nossa altura em metros ao quadrado. Portanto, são os quilos a dividir por metro ao quadrado. Esse valor, ou seja, a minha constituição normal deve variar entre valores entre 18,5 a 24,9. Portanto, nem devo estar abaixo nem acima, devo manter aqui entre este intervalo. Para estar saudável, exato. Há aqui um outro fator que é importante na avaliação, que é o rácio entre o perímetro da cintura e o perímetro da anca. O que significa? O meu perímetro da cintura deve ser inferior ao meu perímetro de anca. Se tal não acontecer, pode ser considerado um fator de risco cardiovascular. Significa que eu estou a fazer uma acumulação de gordura, uma gordura visceral, uma gordura abdominal, e isso está relacionado com o fator de risco cardiovascular. E essa condição que referiu agora está normalmente associada à prakriti, ou seja, à constituição kapha, porque pelo facto de ganhar mais facilmente peso? Sim, kapha está geralmente associada ao aumento de peso. Há esta tendência natural, porque kapha tem um baixo metabolismo, não é? Então ganha peso com facilidade, tem o seu Agni, ou seja, o seu apetite é um apetite constante, então cria esta tendência. Além disso, é uma constituição que tem alguma tendência a algumas condições hormonais que causam a retenção de peso, que pode ser tanto pela retenção de gordura como da própria retenção de água. Além disso, tem um metabolismo de baixa energia, então há esta tendência normal. Mas não se enganem que isto é um fator típico só de kapha. Vata, que como falámos tem uma constituição naturalmente mais seca, mais leve, portanto é uma constituição mais magra por natureza. Vata pode ter excesso de peso. Pode ter, normalmente o excesso de peso de Vata são alterações de peso repentinas, flutuantes, aquilo oscila com alguma facilidade. Essa também já é uma característica Vata, não é ser inconstante, portanto isso também... A famosa inconstância de Vata, ele muitas vezes pela sua tendência à ansiedade e nervosismo,
pode ter alguma tendência à ingestão de alimentos muito açucarados e processados. Pode comer em excesso por fatores psicológicos, ou seja, o aumento de peso por vata tem aqui fatores emocionais muito associados, medo, ansiedade, a preocupação e nervosismo, que o fato de comer pode fazer com que se sinta seguro e dar-lhe estabilidade. Então vata pode mudar por estes Então, fatores. uma prakriti vata também pode ser obesa. Exatamente. Não podemos ver uma pessoa com excesso de peso e partimos do princípio É que esta kapha. pessoa é kapha, Uhum. ser um vata. Por isso que é preciso fazer uma avaliação pormenorizada. Aqui no vata temos que tratar principalmente esta parte de ansiedade, que se essa for a origem que faz aumentar. Mesmo pita, que normalmente tem aqui um fogo digestivo forte, também pita pode ter um aumento de peso. Se houver aqui algum desequilíbrio de pita, o seu apetite pode ser bastante intenso. Então, haver aqui uma maior procura de alimentos mais pesados para saciar a sua fome, como açúcares e carnes vermelhas na sua alimentação. No geral, qualquer situação para aumentar peso, para além da... Como é que ela pode ser, está muito associada a fatores emocionais. Se eu tenho um excesso de apego, sentimentalismo, a sensação de insegurança, também autoestima, baixa autoestima e confiança, pode-me levar a associar a um aumento de ingestão de comida, uma forma de compensação. Às vezes não é de uma forma consciente que se faz isto, mas o fato de ganharmos peso dá-nos uma sensação de segurança e parece que nos faz dar ali uma proteção ao mundo exterior. Cria-se ali uma barreira, de certa forma, não é? É uma barreira, sim. Há algum tipo de tratamento que recomende, ou seja, para quem sofre de obesidade ou que tenha também esses impulsos para comer coisas que não fazem tão bem? Num programa em que é necessário fazer uma redução da gordura corporal, o primeiro ponto a avaliarmos e a tratar é se é necessário digerir toxinas. O Ayurveda chama de ama, as toxinas que podemos formar. Então, o primeiro passo, digestão de toxinas, digerir ama. A seguir, estimular fogo digestivo, se for esse o caso. Também termos uma capacidade de digestão adequada. Portanto, nos dar uma alimentação, especiarias, alguma fitoterapia para fazer este trabalho. Depois, no geral, vai ser uma dieta mais anti-cafa, ou seja, precisamos de alimentos que contrariem essa condição. Então, os alimentos são qualidade leve, os sabores mais dentro do amargo e picantes. A nível de ingestão de bebidas devem ser quentes. O cafa já é frio e também uma questão de estimular o Agni. Podem ser recomendados alguns fitoterápicos, de acordo com os sintomas e constituição. É importante que a pessoa siga aquela rotina diária que já temos estado a falar, aqueles horários certos do ciclo circadiano, a hora de acordar, de deitar, a hora das refeições, regular. Que já tínhamos referido. Extremamente importante. Toda aquela rotina matinal que também já temos falado, só fazer esta estabilização vai ser de extrema importância. Portanto, não deve dormir durante o dia, portanto, cumprir aquele horário de noite. A Ayurveda chama muito atenção a este ponto.
É necessário aumentarmos o exercício físico para haver um maior desgaste calórico, evitarmos que seja uma vida mais sedentária, uma vida muito cómoda. Em termos emocionais, devemos trabalhar o desapego e o excesso de sentimentalismo. São emoções que vão aumentar mais CAFA e essa condição. Pois a Ayurveda também tem aqui terapias a nível de gabinete que vão dar aqui um grande auxílio. São aconselhadas terapias de sudação. Vamos induzir a transpiração com propósitos terapêuticos. Portanto, promovemos aquecimento e a transpiração através de tratamentos próprios. Existem aqui tratamentos esfoliantes com grande interesse para a redução da gordura do corpo. São tratamentos que se chamam de Garchana ou de Vartana. São escolhidos plantas que vão fazer essa esfoliação e criar esse efeito. Para além disso, também tem um bom efeito a nível da celulite, para além da obesidade. Também na situação de retenção de líquidos, vai ajudar a secar, estimular, aumentar o próprio metabolismo dos tecidos. Outras situações que às vezes podem surgir paralelas, como o excesso de sensação de comichão ou dores corporais, também funcionam muito bem estes tratamentos. O Ayurveda ainda tem um outro pacote de tratamentos que pode ser um tratamento mais intensivo ainda, que é o Panchakarma, que é a combinação de algumas terapias mais intensas. Portanto, estes últimos tópicos que foi referindo, conseguimos aqui perceber que é importante um acompanhamento a longo prazo, não é? Para ir acompanhando os resultados e para fazer com que o tratamento em questão tenha os resultados supostos, não é? Nós não queremos que a situação se volte a instalar. Se nós, o que é que precisamos saber? Quais são os fatores que me fizeram a ganhar esta condição? Se eu for voltar a esses fatores, posso voltar à mesma situação. Voltar à forma que já estava inicialmente. Então é importante evitar que surja novamente o quadro de obesidade, ou até mesmo para, já sabendo que tenho esta tendência, então preciso saber quais são os fatores que o causam, os fatores causais, os fatores etiológicos, e evitá-los durante a vida. Já sei que se eu for por esse caminho, o que é que eu posso encontrar no final do caminho? Então, promovemos aqui uma série de medidas preventivas. Então, o terapeuta ayurvédico deve ser, sobretudo, um educador. Pronto, além de todo o programa que vai fazer para eliminarmos esta condição, tem que depois educar quais são, lá está, continuamos de volta das rotinas diárias, as rotinas sazonais, as rotinas ao longo das estações, que rotinas é que devemos mudar conforme a época que estamos, o sítio que moramos, quais são os alimentos mais saudáveis para nós, o alimento que é mais saudável para mim pode não ser o alimento que é mais saudável para a Carolina. Então temos que explicar qual é a alimentação que é mais adequada para a nossa constituição. Lá está, a individualidade, não é? Portanto, individualidade. Para cada um. Por isso que somos os educadores. O exercício também deve fazer parte do seu dia a dia. Quais também há exercícios mais específicos para cada constituição. Se eu sou mais pita, por exemplo, pita está muito associado com excesso de calor, não devo fazer exercícios que aqueçam exagero, não devo fazer exercícios no verão sob grandes temperaturas, por exemplo. Se eu sou mais bata e tenho já por norma demasiado estímulo
demasiado acelerado e procurar exercícios que calmem um bocadinho essa ansiedade. Vamos procurar sempre a compensação e também ser aconselhados nesse aspecto. Programas a nível de gabinete, programas de Panchakarma, como já falei, são programas muito específicos, são programas de desintoxicação bastante intensos, mas com os resultados muito mais efetivos também. Também são mais profundos, não é? Muito mais profundos, estamos a falar mesmo assim, uma desintoxicação mesmo a nível celular. Alguma fitoterapia adequada à constituição, não é? Temos que também ver de acordo com qual é a nossa idade, o sítio que nós moramos e adequar tudo a isso. Também é muito importante, tal como também já falámos, faz parte da própria Dinacharya, a meditação e yoga, porque vão ter um efeito de diminuir a nossa hiperatividade do sistema nervoso simpático. O excesso de hiperatividade, o excesso de ansiedade, também nos pode conduzir a um excesso de extremo de procura de excesso de alimentação e é desadequada. Portanto, nós agora temos estado sempre a focar aqui um bocadinho mais na questão da obesidade, mas há quem sofra do contrário, não é? Portanto, há pessoas que precisam de aumentar a gordura e nem sempre conseguem de uma forma fácil. Nesta situação, o que é que recomenda? Então, quando temos um baixo peso corporal, aqui temos o objetivo de nutrir e tonificar o corpo, não é? Então, nós precisamos de aumentar a gordura corporal e essa gordura corporal já vai continuar a ter que ser uma gordura saudável, não pode ser de má qualidade. Então, aqui podemos incluir plantas que, em vez de terem um efeito redutor, sejam plantas tónicas. Aqui precisamos tonificar, dar força, vitalidade. Podemos ter que incluir algumas gorduras na alimentação. O ghee, que é a manteiga clarificada, muito conhecida no Ayurveda, é algo que deve fazer parte da alimentação. O óleo de sésamo pode ser um exemplo. Podemos incluir mais alimentos de sabor doce. Eu aqui não me estou a referir a aumento de ingestão de doces, de açúcares, sobretudo refinados. Podemos encontrar sabor doce. Não me digam que eu dei permissão. Já estava toda a gente a ficar contente, a achar que podia comer uns gelados e umas bolachinhas. Não dei permissão para isso. Mas podemos encontrar o sabor doce, massas, os que vulgarmente se chama hidratos de carbono, frutas de sabor mais doce. Portanto, tem que ser uma alimentação nutritiva, assim, mas é aconchegante. Aqui não vamos procurar alimentos secos. Então aqui tem que ser tudo bem, com muita umidade, nutritivo. Também. E, sobretudo, temos que reduzir ansiedade e hiperatividade. A Ayurveda depois também tem diversos tratamentos que aqui podem ter uma grande importância, que é acalmar o excesso de movimento da mente, o excesso de atividade, sobretudo mental, para conseguir trazer alguma tranquilidade à pessoa e não haver este desgaste. Então, isto aqui pode ser de extrema importância. E aqui mais uma vez verificamos que oposto cura oposto, não é? Portanto, tanto quando falávamos de Kapha e da questão da obesidade, tanto agora como de Vata e menos gordura corporal, vamos sempre aplicar componentes, ou neste caso alimentos, que tenham os atributos contrários, não é? Procurar o que é que eu tenho, o que é que eu tenho em excesso, qual é a qualidade que eu tenho em excesso, e vou colocar tudo à minha volta, o oposto, para
fazer essa correção, oposto cor oposto. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Carolina, por este momento. Obrigada por terem estado desse lado. Não percam as dicas ao longo da semana e a próxima entrevista. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.